Olá, pessoal! Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite da Trial por estar aqui falando com vocês, com um canal que traz tanto conteúdo bom da área tributária, principalmente conteúdo produzido por mulheres, das quais eu tenho profunda admiração. Então, muito obrigada para a Trial. Enfim, meu nome é Marília Cavani, eu sou advogada, também sou formada em contabilidade, tenho MBA na área de gestão tributária, entre outras especializações, todas na área tributária e na área de direito público. Hoje em dia eu sou sócia do escritório Cavani Advogados Associados e também tenho uma empresa de auditoria e consultoria na área tributária e que dá consultoria. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre os desafios da tributação diante dos negócios produzidos na economia digital. Então, pessoal, o que eu estou trazendo para vocês não tem nenhuma conclusão sequer próxima. O que eu estou fazendo é justamente produzir um debate. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês já têm alguma opinião formada sobre isso e o que vocês entendem, tá? Porque os próprios organismos internacionais ainda não concluíram. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema e aí eu vou trazer o porquê que esse tema é tão importante e como que ele está tão intrínseco na nossa vida e talvez a gente sequer tenha percebido isso. Por exemplo, quando você vai pedir um táxi, hoje em dia você pede o Uber. O Uber é a maior empresa de táxis do mundo, mas vocês sabem que a Uber não tem frota própria, ou seja, a maior empresa do mundo a maior empresa do mundo de táxis não tem uma frota própria. Quando você quer locar um apartamento, você vai lá no Airbnb, certo? A maior empresa de locações de imóveis, ela também não tem nenhuma propriedade em seu nome. A maior empresa varejista do mundo, o Alibaba, também não tem estoque próprio. E a maior empresa de mídia do mundo não produz conteúdo de mídia, que é o Facebook. Ou seja, que isso tem que nos chamar a atenção? Por que a gente tem que começar a prestar muita atenção em relação a isso? Porque isso já está tão automático na nossa rotina que talvez a gente não tenha percebido que realmente existe um fluxo de informações muito grande e que a gente vai ter que aprender a tributar e a entender a forma de tributar, principalmente, dessas informações, desses dados, principalmente, certo? E aí, hoje, eu escolhi um tema específico para que a gente pudesse focar, até mesmo por causa do tempo que a gente tem, que é justamente sobre a repartição de competência e os princípios de fonte e residência, certo? Por que isso? Porque hoje a gente consegue acessar serviços que na verdade são em outros países, tá? E como que isso vai ficar? Como que vai ficar essa tributação? Então existem várias formas, na verdade, da gente combinar e da gente limitar competências tributárias quando a gente fala no princípio da residência e no princípio de fonte, certo? Porém, a forma mais tradicional é que se estabeleça, na verdade, um princípio de tributação universal da renda, onde normalmente todos os residentes do país, eles vão ser tributados por sua renda, independente de onde essa renda foi produzida, certo? Ou se adota o princípio da territorialidade, que é limitado à competência tributária apenas aos rendimentos decorrentes, então, de fontes localizadas dentro do seu território. Mas aí, como eu falei para vocês agora há pouco, como eu trouxe esses exemplos, na economia digital, essa conexão, ela não é tão clara, certo? E aí a gente tem que se perguntar se a atual estrutura de fonte e de residência, ela continua a ser apropriada para lidar com todas essas mudanças trazidas pela economia digital. E aí, para complicar isso, lógico que a gente tinha que complicar um pouquinho,
existe uma sensível opinião de países, uma sensível divergência, na verdade, de opiniões dos países mais desenvolvidos para os países menos desenvolvidos. Por quê? Por causa da abordagem na alocação de competência tributária. Hoje, a gente sabe que os países mais desenvolvidos, eles normalmente exportam capital e o quê? Eles aplicam a residência ou o princípio da jurisdição do domicílio. Enquanto os países que são menos desenvolvidos, eles que são importadores de capital, eles se interessam em aplicar o princípio da fonte sobre os eventos que ocorrem dentro do seu território, certo? Então, dessa forma, o critério, se a gente adota o critério de residência para a tributação da economia digital, grande parte das receitas derivadas dessas atividades da economia digital, elas serão alocadas para os países mais desenvolvidos. E aí, caso o elemento de conexão, a gente faça uma alteração em relação a esse elemento de conexão, e seja, por exemplo, o site do servidor, a gente vai conseguir distribuir a renda para os países menos desenvolvidos, tendo em vista que essa renda foi produzida dentro da sua respectiva jurisdição. Só que agora, existe um outro questionamento. A questão é, se o site do servidor, ele é um elemento suficiente para estabelecer uma conexão capaz de autorizar a tributação dessa renda em determinada jurisdição. Difícil, né, pessoal? Como eu falei, existem organismos internacionais que estão discutindo isso. Existe a ação número 1 do BEPS, entre outras discussões de diversos países. Só que a gente tem que lembrar que o direito tributário, cada país, ele tem, até mesmo por ter a soberania nacional, de fazer a sua própria legislação. E como que isso vai ficar? Sabe? Poderá ter uma legislação internacional una que simplesmente pode afetar toda a tributação dentro de outros países? Qual que é a opinião de vocês? Eu gostaria muito de saber, porque realmente é uma conclusão difícil, porque a gente não pode esquecer, principalmente para mim, o ponto principal é a soberania de cada país de produzir essa própria legislação. Então fica aqui o meu questionamento para vocês. Eu gostaria também de saber qual que é o maior desafio da tributação para vocês diante desse parâmetro que a gente tem novo, que é a produção de novos negócios dentro da economia digital. Muito obrigada pelo convite, Trial, e foi um prazer estar aqui conversando com vocês.